da parte da aquisição da consciência e um pouquinho do self, né? Então a gente vai entrar um pouquinho, a gente vai fechar a ideia da construção da estrutura psicológica, né? Algumas etapas que a gente já viu, e finalizar a questão do entendimento do self, né? E aí eu queria começar, deixei aqui duas frases aí que vai nortear meio o nosso estudo de hoje. São duas perguntas do Livro dos Espíritos, que vai ser o centro desse tema. A primeira pergunta é 540, onde a resposta diz assim: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E a questão 919 é qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Um sábio diz, um sábio da antiguidade como disse: conhece-te a ti mesmo. Então essas duas questões aí vai nortear o nosso estudo. Na estrutura psicológica que a gente vem traçando, todo o nosso estudo tem sido baseado em Jung, né, basicamente, Joana de Ângeles, e a parte psicológica, um dos precursores da psicologia foi Freud. Então Jung, na verdade, um discípulo de Freud, né, e depois ele ampliou um pouco esse conhecimento da psicanálise de Freud, estendendo o conhecimento do consciente coletivo, a questão dos arquétipos também, que a gente vai comentar um pouquinho. E aí Joana de Ângeles vem pegando esse conhecimento de Jung e vem trazer uma visão mais transcendental desses conceitos, né? Então ela vem trazer uma visão espírita sobre esses conceitos que Jung nos traz. Bom, eu queria voltar um pouquinho com uns estudos que até o Vande, foi um dos primeiros estudos que o Vande começou conosco aí, para a gente entender um pouquinho como que surgiu a questão da consciência ao longo da história, né? Aí o Vande até pode me ajudar um pouquinho aí, que ele estudou bastante esse tema. Então nós temos basicamente o cérebro triungo, é isso, né, Vande? Cérebro triungo, lembra disso? Cérebro réptil, mamífero, né? E o neocórtex. Então, basicamente você tem o cérebro réptil, começou lá no cérebro réptil, que ele basicamente ele vai ter mais coisas instintivas, né? Então você, por exemplo, você não fica pensando muito nos seus batimentos cardíacos, né, na sua respiração. Então o cérebro primitivo ele vai trazer essa função, né, mais de reflexos, né, mais instintiva. Depois teve uma evolução que foi para o cérebro mamífero. Aí nesse cérebro mamífero você já tem alguma evolução dessa questão só instintiva. E aí você passa a ter a questão das emoções, a questão dos sentimentos, isso mesmo, a questão dos sentimentos, né? E depois você chega até descobrir o neocórtex. No neocórtex você tem a parte mais evoluída do cérebro, onde vem a questão da razão, onde vem a lógica, né? Então basicamente essa evolução do cérebro. Você tem algum complemento daquilo que você tinha falado? Não, acho que é isso mesmo, que o cérebro reptiliano ele continua agindo ainda. Então a gente usa mais o reptiliano e o neocórtex. Que as emoções elas passam sempre pelo reptiliano e os sentimentos pelo neocórtex. Por isso que o sentimento ele é pensado. Só fazer isso mesmo. Legal. E aí, a questão da consciência, a gente vai usar bastante essa questão, digamos, mais nobre do cérebro, que é o neocórtex, para a gente conseguir adquirir a consciência. E nesse processo de aquisição da consciência também toda uma questão histórica que foi passando, né? Então a gente tem desde o pensamento arcaico, que também acho que está muito ligado a essa questão do cérebro reptiliano, que são os seres mais primitivos que basicamente agiam por instintos, né? Então basicamente ele atingia, eu tenho fome, eu vou comer, eu tenho sede, eu vou beber água, eu vou me proteger do frio. Então é muito mais uma questão do pensamento instintivo. A gente passou depois para o pensamento mitológico. Então, por exemplo, o aluno já começa a adquirir um pouco mais de consciência e pensa assim: poxa, eu tenho minha plantação, mas aí tem uma chuva muito forte e destrói toda a minha plantação. Então os deuses devem estar me punindo por algo.
E aí eu vou então fazer algum sacrifício, eu vou tentar fazer as pazes com esses deuses, né? Então, o que vocês acham? Vocês acham que a gente ainda utiliza tanto esse pensamento instintivo nos dias de hoje, quanto esse pensamento mitológico? Assim, na sociedade hoje a gente tem isso ainda, será? Essa questão mitológica, por exemplo, vou fazer alguma coisa para de repente me reconciliar com os deuses. Vocês têm algum exemplo disso nos dias de hoje? Eu vejo que sim ainda. Tem muita gente que, tipo assim, as religiões dogmáticas têm ainda a promessa, né? Você se punir de comer alguma coisa, sei lá, de fazer alguma coisa que você gosta, para ganhar em troca alguma outra coisa, né? Como se fizesse uma barganha com Deus, assim, olha, não vou comer chocolate, então você me faz passar na prova de matemática, sabe assim? Sim. Alguma coisa nesse nível, acho que ainda existe, aquelas velas que acendem para o santo XYZ que vai me ajudar a arranjar emprego, né? E por aí vai, acho que tem muito isso. Eu acho que também tem essa questão que você falou de punir, né? Ai meu Deus, tô sendo punida porque eu fiz tal coisa. Tipo, Deus é justo, tô acontecendo isso porque eu fiz uma cagada. Essa questão da punição é muito forte. Depois a gente volta um pouquinho nesse conceito, que é um conceito muito importante, depois a gente volta para fechar um pouquinho isso daí. Mas aí, por exemplo, aí você vê, por exemplo, a doutrina espírita que vem muito baseada nessa questão, tem as religiões meio salvacionistas, né? Ela define assim, se você fizer tal coisa, você será salvo, né? Mas muito mais como uma coisa externa, e não como uma coisa que você vai galgar o seu conhecimento para você se melhorar, e essa melhora que vai te salvar. Então, aí a doutrina espírita, por exemplo, vem muito baseada assim, vamos então usar a fé, mas vamos raciocinar nessa fé, não vamos ter uma fé totalmente cega, né? Bom, aí depois desse pensamento mitológico, nós tivemos o pensamento egocêntrico. Então você vê toda a questão, por exemplo, da ambição, a questão da reivindicação dos direitos, da propriedade, do poder. Então, digamos, é uma evolução já um pouquinho mais, e o ser humano começa a se mudar um pouco nessa questão do eu preciso de posse, isso é meu, isso trouxe a sensação de propriedade. Vou passar rapidinho, tá, senhor? Só para a gente ter uma noção de onde a gente está hoje, tá? Aí vem o pensamento racional. E o pensamento racional, aí ele vem trazer toda a questão da ciência, né? Então o homem já pensando, mas muito voltado ainda para as questões materiais, né? Então a ciência por si só, eu preciso construir coisas, mas sempre pensando na vida terrena, né? A gente ainda não tem nesse pensamento, a gente não tem ainda uma coisa mais voltada para uma coisa transcendental, para uma coisa mais divina. E aí a gente chega no ponto que é onde a gente vai adquirir a consciência, que é justamente o pensamento mais voltado para essa questão transcendental. Então hoje a gente vê, por exemplo, na sociedade, a gente tem muitas pessoas ainda nesse pensamento racional, as pessoas já estão raciocinando, mas estão muito ainda materiais, muitas delas. Algumas você vê, por exemplo, que está nessa questão mitológica, alguns ainda, por exemplo, instintivos. Vocês acham que tem instintivos? Foi o primeiro lá que a gente falou eu tenho fome, eu vou comer, eu tenho sede, eu vou beber, eu vou me agasalhar. Hoje a gente vê isso. Sim, acho que a lei de conservação também prova que os instintos ainda são necessários, né? Não sei. Então a gente continua tendo esses instintos, mas acho que não tão vorazes assim como eram antes. Mas, por exemplo, se uma pessoa, qualquer um de nós, se a gente ficar com muita fome, esquece, a gente fica muito irritado, perde a paciência, já afeta tudo. Então esses instintos são muito necessários ainda para a nossa convivência, assim, acho que. Tem um filósofo da antiguidade, deixa eu pegar, Plotino, ele diz o seguinte: a humanidade equilibra-se meio caminho entre os deuses e as feras. Então, por exemplo, essa questão instintiva, a gente ainda vê muitas expressões instintivas, né? Quando você vê pessoas que se irritam muito e de repente cometem atos totalmente instintivos, que ela fala assim, eu estava fora de mim,
né? Então a gente ainda vê bastante essa questão. Então você tem desde a questão nos dias de hoje, desde as questões instintivas, ao egocêntrico, das pessoas que ficam ali pensando, você tem a questão do racional, e aí você vai chegar digamos, a parte mais nobre, que é onde você vai adquirir a consciência, que é você se ligar a um pensamento mais transcendental. Então você, ok, você vai raciocinar, mas você vai raciocinar, utilizar aquilo como um meio de uma coisa mais transcendental, você se ligar a uma coisa mais nobre, um sentimento mais de solidariedade, né? Bom, então basicamente esse é o trajeto histórico, né? Quando a gente vai falar em consciência, nós temos algumas definições. Por exemplo, o que seria consciência? O que vocês entendem por consciência ou consciente? Tipo, a pessoa é consciente, ela tem consciência. O que vocês entendem quando alguém fala assim, a pessoa... Tem vários pontos aí. Geralmente ela fala que a pessoa é consciente, quer dizer que ela pensa antes de agir, que ela segue uma regra que a sociedade impõe como sendo uma pessoa consciente. Aí sua para o lado psicológico, consciente é aquilo que você acha que você é agora, quando você está acordado, que está guardado na sua mente, o seu eu sou agora, né? Tem vários conscientes aí. Vários conscientes. Eu acho que tem essa visão. Que é tanto quanto diferente, assim. Que é que as pessoas em geral pensam e que a gente tem como consciente, como palavra consciente no nosso dia a dia, e o que é trazido no Joana, é um pouco diferente, assim. Então, assim, para a gente entender um pouco melhor esse conceito, vamos separar em duas coisas. Então, a gente fala, por exemplo, de consciência, mais no setor psicológico, né? A gente fala um pouquinho desse desenho aqui, mas você tem, por exemplo, o estado onde você está em vigília, onde você está acordado. Então tem algumas coisas que vão chegando até a sua consciência, então você está desperto. Você... definição médica essa. O paciente está inconsciente. Inconsciente, estou consciente, então você tem... você tem acesso àquela informação, você sabe o que está acontecendo, né? E você tem o inconsciente onde você não tem muita noção do que é aquilo. Mas a Joana de Ângeles vem trazer um conceito que é um pouco do conceito do que a gente tem nos... Por exemplo, você fala assim, tal pessoa é consciente, que ela é consciente dos seus atos, ela pensa mais. Então, quando a gente for definir isso daí, a gente vai falar, por exemplo, de consciência adquirida. Então, é uma consciência que, ao decorrer da sua evolução, do seu aprendizado, você vai adquirindo consciência, digamos, para entender no sentido mais de consciência como sabedoria. Né? Eu vou pegar algumas definições aqui para a gente começar essa questão da consciência. Então nós temos, por exemplo, aqui uma definição que é assim. Consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida. Quando essa relação psíquica não é percebida, ela está no inconsciente. Então, deixa eu só mostrar aqui um pouquinho esse desenho, não está muito bonito, mas assim, basicamente a gente tem o seguinte. Nessa parte de cima aqui, a gente tem a nossa consciência, o nosso consciente, que perceba que é a menor parte, é o que você tem noção do que está acontecendo. Dentro do consciente, ou da sua consciência, você tem o ego, tá? Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor esses pontos aqui. Toda essa parte que até muitas vezes usa essa imagem de um iceberg, né? Onde a pontinha do iceberg está fora da água e toda a parte fica profunda, imersa na água, que é onde você não tem consciência. Então, seu inconsciente é toda essa parte aqui. Tá? A Jung, ele vem falar que o consciente pode ser dividido em duas partes, que é o consciente pessoal e o consciente coletivo. Tá? No centro disso tudo, no centro do inconsciente, na verdade, no centro da estrutura psicológica, você tem o self. E aí a gente vai explicar também depois cada um desses pontos aqui. Mas, por exemplo, o que a gente estava falando com essa primeira definição? Que é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego. Na medida em que essa relação é percebida. Então, assim, na medida que o ego percebe essa relação psíquica,
tá? Eu estou falando aqui de uma consciência. Quando eu estou falando de uma relação psíquica em que o ego não consegue perceber essa relação, a gente está falando de inconsciente, tá? Essa é uma primeira definição. A gente tem algumas outras definições também. Por exemplo, essa questão que a gente falou da consciência adquirida, Jonah Davis vem trazer isso como uma questão de maturidade. Então, você adquirir consciência é uma questão de maturidade. Você identificar o conhecimento com o fazer. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, o que vocês acham que seria uma diferença entre conhecimento e saber? Tem diferença? Eu conheço ou eu sei? Acho que Pequeno falou sobre isso um pouco, há um tempo atrás, né? Não sei. Acho que conhecimento você pode adquirir, assim. Você tem informação, né? Você tem o conhecimento daquilo, ciência de que aquilo existe. Agora, o saber, não sei, já parece uma coisa mais profunda, assim, né? De algo que você conhece, você tem informação e que repercute em você. E que você aplica, assim, a priori na sua vida. O saber, né? É exatamente isso. Quando você, o que é a diferença do conhecimento e da sabedoria? O conhecimento você só sabe, mas ele não necessariamente você consegue ainda aplicar na sua vida. Quando você conhece algo, mas você já consegue aplicar aquilo no seu dia a dia, você pode falar que você já tem sabedoria, aquele já chegou num nível mais profundo, mais enraizado na sua consciência, que você já consegue agir. Né? Então, nessa questão da consciência adquirida, Jonah Davis vem trazer esse conceito, que é identificar o conhecimento com o fazer, que é a sabedoria. E ela fala também da sabedoria com o amar, que é o sentido. Então, até se você tem, por exemplo, a questão da sabedoria, que já é um avanço do conhecimento, ela diz ainda que o amar é ainda um avanço ainda maior da sabedoria. Que não só você consegue agir, como a sua ação está embasada num sentimento maior. Ela não é só uma coisa racional, ela está embasada por um sentimento, e principalmente de amor, né? Então essa é uma outra definição de consciência. Uma outra coisa que a gente tem ainda de consciência, uma definição, que Jonah Davis também complementa um pouquinho, ela fala, por exemplo, que a consciência é diferente de inteligência cognitiva. A gente não pode falar que simplesmente a consciência, quem é muito inteligente ou que tem conhecimento de muitas coisas é consciente. Não necessariamente. O que ela vem trazer dessa questão da consciência mais com maturidade, ela fala assim, a capacidade de estabelecer parâmetros entre o bem e o mal, optando pelo bem e seguindo a diretriz do equilíbrio. Então isso é bem mais profundo. Aí a gente vai depois entrar na questão do self, porque o self tem muito a ver com isso, né? Então assim, eu tenho a possibilidade, dentro da consciência, de conseguir distinguir. Eu estou consciente, eu consigo distinguir que existe o bem e o mal. E eu opto pelo bem em detrimento do mal, né? Então, depois a gente vai discutir um pouquinho disso, que tem a ver muito com a questão do self, que aí a gente já consegue ampliar um pouquinho. Mas, basicamente, em definições de consciência, a gente tem basicamente essas definições do que poderia ser essa consciência, tá? Agora, vamos partir um pouquinho para uma definição de self. Alguém tem alguma ideia do que é o self? Por cima. Um chute. Daquele estudo preliminar que eu fiz, muito por cima, o self seria onde a gente está tentando chegar, que é o ser uno. Uhum. A gente está caminhando para ser uno, né? Então, tipo, é o ser que não tem influência do meio, nem dos outros seres que estão em volta. Ele é uno, ele já é completo. Então, até quando eu fiz aquela primeira estudo do lançamento de geração, o Jesus é o exemplo que eu dei como sendo o self, né? Que o único que eu vi. Que onde ele nascesse, ele ia ser ele. Se ele nascesse na Palestina, se ele nascesse
na Moca, você nascesse na Zona Leste, não importa. Ele ia ser Jesus. Independente do que estava em volta, independente da cultura, do arquétipo, do que estivesse em volta. Então, porque ele era um, ele já era inteiro. Então ele não sofre interferência de nada. A parte dele é completa. Consciente, inconsciente, é tudo uma coisa só. Isso que eu tenho como definição do céu. Foi bem bacana, bem completo. E ego. Ego a gente já falou um pouquinho de ego, né? Em aulas passadas, em ensinos passados. Alguém já falou de ego, falou de sombra já, né? Você falou de personas. Falei de ego. De ego. Ah, então você é a pessoa. É a pessoa. Você falou demais disso. Conta pra gente. Conta pra gente da ego. O que você lembra de ego? Ego é a sua parte consciente, né? É a parte consciente do seu ser, assim. É um trechinho do seu ser, de tudo aquilo que é seu self. Então é aquilo que você entende como você. Ou que você, se você pedir para você se descrever, você vai se descrever dessa forma, com essas características, porque é aquilo que você tem compreensão agora. Ele é meio que uma porta, né, de separação entre o ego, entre a sua parte consciente e a sua parte consciente, esse intercâmbio, né? É isso. Bacana, então, voltando aqui para esse desenho, a gente já entendeu um pouquinho. Aqui então eu tenho a consciência, inconsciente, ego e self. Agora, por exemplo, o que seria? A gente já teve duas definições de ego, de self e ego. E a interação entre esses dois? Como que vocês imaginam essa interação? Existe algum intercâmbio, alguma interação entre esses dois? Self e ego? Um está lá na consciência, lá em cima como centro da consciência. O self está aqui dentro do inconsciente. Né? Imagina alguma coisa de... Repete, por favor. Se existe alguma interação entre o ego e o self. Então aqui a gente tem toda a parte da inconsciência, do inconsciente, e aqui a consciência. O ego está no centro da consciência, então o centro da minha consciência está no ego. Digamos que no centro da minha estrutura psicológica está o self, mas muito dentro do meu inconsciente. Eu tenho alguma interação? Alguém consegue ver? Não sei. Eu acho que talvez a interação aconteça de acordo com o que você deixa interagir assim, entre os seus dois lados. O quanto que você tenta compreender os seus dois lados. Acho que talvez a interação aconteça nesse momento. Se você se permitir abrir um pouco do seu inconsciente e perceber um pouco mais sobre o seu self. Sei. Bacana, legal. Vamos pegar um pouquinho de tudo que vocês falaram para a gente fechar esse desenho, essa definição. Então, assim, a gente tem... o que Jung fala para a gente? Tudo que a gente... Então, exatamente a definição que a Tânia falou. Então, o ego, ele está lá, é a nossa... E muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, nós precisamos destruir o ego. Não sei se é que eu não consegui ver, não sei se você deve ter falado disso. Vamos destruir o ego e tal. Então, o ego, na verdade, ele vem a ser... Quando a gente perde o ego, a gente vira esquizofrênico, a gente perde a nossa sensação de indivíduo, né, de quem nós somos. Então o ego ele vai estar bem dentro da consciência do como eu me vejo, como quem eu sou, né? Dentro da minha questão consciência, da minha questão consciente. Tudo que a gente tem em termos de sentidos, em termos de audição, visão, que a gente capta, tudo é captado através da consciência, mas nem tudo fica na nossa consciência. Por exemplo, vocês lembram o que vocês fizeram quando vocês tinham 2 anos de idade, por exemplo? Ninguém lembra de um fato assim. Você deve lembrar de uma coisa ou outra marcante, se tiver uma coisa muito marcante, mas você não consegue lembrar de tudo. Mas tudo foi captado por essa consciência, por essa questão consciente. E depois ela vai sendo arquivada no seu inconsciente. Né? E esse inconsciente, Jung vem falar para a gente que tem 2 partes, o inconsciente pessoal e o consciente coletivo. O pessoal basicamente vai ser as nossas próprias experiências, e quando a gente fala
mais no conceito de espiritismo, doutrina espírita, seriam as nossas experiências desta encarnação, desta vida, né? Então tudo que a gente tem desde os nossos primeiros dias de vida, por mais que a gente não lembre, ele está gravado aqui. Por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer, por exemplo, dentro da psiquiatria, uma regressão, a gente consegue lembrar de fatos através, porque ele está tudo armazenado, gravado no nosso inconsciente pessoal. Já no inconsciente coletivo, ele usa um conceito de arquétipos. Então ele vai falar assim, que por exemplo, você tem um arquétipo que seria como se ao longo da humanidade fosse sendo gravado experiências da própria humanidade. Então, por exemplo, a experiência de ser mãe, que é um arquétipo, a experiência de uma determinada profissão, um determinado conhecimento, fica tudo gravado no inconsciente coletivo e que a gente, em alguns momentos, a gente consegue captar coisas desse inconsciente coletivo, como, por exemplo, uma questão de uma intuição que surge, você não sabe muito bem de onde vem, ele vem desse inconsciente coletivo. Mas Joana de Ângeles, ela vem abranger um pouco mais esse conceito, falando basicamente que dentro desse inconsciente coletivo, quando a gente pensa em múltiplas existências, é justamente as nossas experiências enquanto espíritos que viemos desde o átomo e estamos fadados a chegar ao arcanjo. Então, ao longo da história da humanidade, você tem várias experiências. Todas essas experiências vão sendo gravadas no seu inconsciente coletivo. Né? Tudo bem até aí, gente? Tem um exemplo que eu acho que exemplifica bem isso. Eu acho que é assim, vamos imaginar, tipo, na sua casa tem o seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa, tipo, você abre lá e cada semana agora você comprou umas roupas e colocou lá. Aí você vai colocando. Aí você pega, compra tudo, usa, pega uma blusa, fecha e tipo não abre, porque se você abre, vai cair tudo. Aí você abre, pega só aquela primeira blusa ali em cima, porque aí você olha aquela blusa, você acha que aquilo te reflete naquela semana, naquele momento da sua vida. Então você nunca olha o que está aquela pilha de roupa que a gente vai jogando, a gente deixa lá. E só pega aquela primeira blusa, veste, devolve, lava, seca, pega aquela outra que está em cima de novo e não olha mais todas aquelas roupas que a gente tinha embaixo. E aí, se você parar um dia e arrumar seu guarda-roupa, você vai descobrir que tem uma blusa lá que você não lembrava, você vai descobrir que tem tipo, hoje você fala que você gosta de usar tênis, mas você vai descobrir que tem um sapato de salto lá embaixo, todo cheio de brilho, lindo, que você deixou lá escondido. Então, acho que é mais ou menos isso. A gente, nossa parte consciente, seria essas primeiras camadas assim, do seu guarda-roupa que você pega e usa e acha que aquilo te reflete, mas na verdade tem uma pilha de roupas embaixo que a gente ignorou por muito tempo ou então se você passar na loja comprar mais roupa, a gente vai colocar em cima daquela pilha que a gente achava que a gente conhecia, então aquilo que a gente achava que era conhecido vai para baixo e vai surgir outro em cima e aquilo vai se acumulando até o momento que você arrumar seu guarda-roupa, senão a pilha vai crescendo. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, é um excelente exemplo. Que assim, apesar da gente, isso estar abaixo da superfície, isso nos influencia muito, né? E imagina o peso que você vai ficando com uma série de coisas que você muitas vezes não usa, e às vezes coisas que te faz bem, até coisas que não te faz muito bem. E se você desconhece, aquilo está te fazendo mal, digamos assim, mas você nem sabe que existe ou que está ali, né? E por exemplo, a gente falar agora entre a questão exatamente do que é o self e a interação entre o ego e o self, a gente pode imaginar um exemplo de uma casa onde você tem o dono dessa casa. Só que o dono dessa casa, ele fica no andar de cima. Ele praticamente não vem no andar principal da casa. Mas ele está lá. O dono da casa seria o self. Lá em cima, ele é o dono da casa. E você tem um mordomo, que fica no andar principal, então ele manda, ele movimenta os móveis. Ele que está ali agindo como principal agente mesmo, né? Só que, na verdade, ele deveria estar a serviço do dono da casa, né? E aí tem uma questão que às vezes é um pouquinho difícil de compreender, que é o seguinte: o self, ele está tanto como o centro
da nossa estrutura psicológica, como o self também é o todo. Então, da casa, o dono, como a própria casa. O self é a própria casa, é o próprio ser, né? Que muitas vezes a gente desconhece essa casa como um todo, como uma parte do porão que às vezes a gente não mexe, né? Como até a parte de cima que nem sempre você sobe. Então, ele é o dono, mas ele também é a casa como um todo, né? E a gente tem por exemplo, a intuição muitas vezes ela vem do self. O que Jung diz, deixa eu até ver se eu consigo localizar qual que é a palavra que ele fala. Eu não vou achar exatamente o que ele diz, mas ele diz como algo como se o self fosse a própria representação de Deus em nós, a nossa parte divina. Então, quando a gente estava falando lá da questão da consciência, a gente falou, por exemplo, da evolução, que hoje a gente estaria num nível onde a gente já consegue ter uma consciência mais transcendental. Essa consciência transcendental, ela veio a partir do self, que é a própria representação de Deus, do divino que há em nós, né? E esse self é que nos impulsiona a evoluir sempre. Então vem a partir daí que às vezes a gente fala até dentro da doutrina espírita aqui, que é a primeira frase, que tudo vem do átomo até o arcanjo, essa evolução. Está sempre, que muitas pessoas até podem confundir com uma questão determinista. Onde entra o meu livre-arbítrio aí, na verdade? Você tem um livre-arbítrio, mas você tem uma lei natural, que é a lei natural da evolução, que você querendo ou não querendo, você está fadado a evoluir. Porque a sua própria consciência, a partir da sua maturidade, a sua própria consciência você vai se conscientizando do bem, de como é bom fazer isso, de como o caminho é esse, que você acaba indo naturalmente para lá, né? Naturalmente para o caminho do bem. E isso vem em parte tudo do self. Então muitas vezes esse impulso para a evolução, ele vem como, às vezes, uma intuição que nos surge, vamos fazer isso, vamos melhorar, tal. Ele vem do self. Bom, tudo bem aí, gente, nesse desenho ficou claro a interação entre os dois. Então basicamente assim, você tem lá, qual que é a grande questão? É que muitas vezes, se você tem um ego, e esse ego não está estruturado, porque o ego ele tem que funcionar como um mordomo. Um mordomo para quem? Para o self. Para as questões nobres, para as questões transcendentais do ser. Então o mordomo, o ego, ele tem que funcionar muito mais como uma questão material. Você está lá com um mordomo que vai agir servindo o self. O grande problema é quando esse ego ele está totalmente em conflito com o self. Então a gente vê expressões muito fortes de materialismo, a gente vê questões de próprio egoísmo mesmo, egocentrismo, onde você se põe como o centro do mundo e tudo mais. Quando esse ego ele está alinhado com o self, esse não tem problema, porque é mais ou menos quando a gente fala da ferramenta. A ferramenta ela não é boa nem má, ela é uma ferramenta. Se ela for bem utilizada, ela vai te servir para fazer aquele propósito do bem. Se ela for mal utilizada, ela vai ser má, digamos assim. Então o ego é exatamente dessa mesma forma, ele é uma ferramenta. Como a nossa vida hoje aqui, a gente tem uma grande oportunidade de conseguir aprender, evoluir como uma expressão desse algo divino, dessa evolução transcendental. Tá? Tudo bem? O que mais nós temos aí nessa questão? Eu queria falar um pouquinho também ainda voltando um pouquinho na questão da consciência, agora que a gente já tem um pouco mais claro self, ego, interação entre os dois. Tem uma questão mitológica que vai contar só um pouquinho, gente, eu só achar aqui as anotações que vai contar a história de Narciso. Estou querendo lembrar o nome dos personagens mitológicos.
pra gente... Vocês conhecem a história de Narciso? Eu vou falar um pouco dessa questão do ego. O que vocês lembram dessa história de Narciso? O que você lembra dela? Ah, eu lembro bem pouquinho. Mitologia grega. Então, assim, o que acontece? Na mitologia grega, mitologia grega tem várias explicações, né? Muitas delas a gente pode usar algumas imagens que nos ajudam a entender algumas coisas. Então, na mitologia grega, a gente tem a história de Narciso. Narciso nasceu de uma ninfa chamada Liríope, que era a mãe de Narciso, e ela era uma ninfa muito bela, né? E quando nasceu Narciso, ele nasceu também muito, muito belo, muito bonito. Então, foi uma coisa que preocupou a mãe, porque os deuses daquela época, eles eram um pouco parecidos com nós humanos, né? Então eram deuses vingativos, então assim, ninguém podia ser mais bonito que um deus. E Narciso era, inclusive, mais bonito que os próprios deuses, né? E aí, a mãe dele foi até um oráculo, que era Tirésia, era um oráculo que ele não enxergava, e ela foi justamente perguntar se Narciso iria viver por muito tempo, como que era o destino de Narciso, né? E Tirésia, na sua sabedoria, disse que Narciso viveria desde que ele não se conhecesse, desde que ele não visse a própria imagem, né? E aí a mãe de Narciso cercou ele de uma série de cuidados para que ele não pudesse ver a própria imagem. Mesmo assim, Narciso já demonstrava muitas coisas de orgulho, então ele não gostava muito de proximidade das pessoas. Mesmo assim, pela sua beleza, as pessoas se aproximavam e queriam estar próximo de Narciso. Um belo dia, numa caça, Narciso se perde, vai até um lago. Nisso, um parênteses, tem uma outra deusa chamada Eco, né? Eco conta a mitologia que era uma deusa, uma mulher muito falante. E aí, como os deuses eram vingativos, ela recebeu uma maldição onde ela não poderia mais falar. Ela só poderia repetir a última palavra que a pessoa falasse. Então, imagina para uma pessoa muito tagarela apenas poder repetir. Então tudo que se falava, ela repetia. E aí Eco vivia perseguindo Narciso, porque ela tinha visto ele, achava ele muito bonito e começou a perseguir ele. Nesse dia, quando Narciso se perdeu dos amigos, Eco foi encontrar Narciso. Então ele falou: alguém está aí? Aí ela: aí, alguém está aí? E aí os dois, a partir disso, os dois se aproximaram, mas Narciso rejeitou ela. Ele não conseguia se sentir atraído ou gostar de alguém, não conseguia ter essa empatia de gostar das pessoas, ele não achava as pessoas bonitas, enfim. E repeliu Eco. Eco, muito triste, definhou e diz a mitologia que se transformou numa pedra. E aí por isso que dizem que quando você passa em vários montes, quando você fala e vem aquele eco, na verdade é a deusa Eco repetindo a sua última palavra. Mas enfim, aí um belo dia, num outro dia, em função desta ocorrência, um dos deuses também vingativos presenciou essa cena e colocou uma maldição em Narciso, onde Narciso estava fadado a ver a sua própria imagem, estava fadado a se conhecer. Aí, numa outra ocasião, também Narciso, numa caça, se perdeu do grupo, só que nisso ele foi numa fonte muito cristalina, onde não tinha nenhum homem havia entrado nessa fonte, nessas águas, nenhum animal, uma fonte totalmente virgem, intocada. E aí Narciso pela primeira vez viu a sua própria imagem e se encantou totalmente pela sua própria imagem. Pela primeira vez ele conseguiu gostar de alguém. Só que aí ele tentava tocar na água, quando ele tocava na água, a imagem se dissolvia, né? O reflexo dele se dissolvia. E aí Narciso ficava naquele impulso, porque a única pessoa por quem ele conseguiu gostar, ele não conseguia tocar, ele não conseguia se aproximar. Por fim da história, dizem que Narciso se transformou, definhou também por conta disso, e se transformou numa flor. E aí vem a questão
por que eu estou falando isso? Tem a questão do conhecer a ti mesmo, que é o segundo ponto que a gente tem aqui. Toda a questão da humanidade vem da busca por nós conhecermos a nós mesmos, né? A história, aparentemente, a mitologia ela pode ter várias interpretações, né? Você pode falar, poxa, Narciso era tão orgulhoso e aí ele se transformou, então ele recebeu uma punição, se transformou numa flor. Mas essa mitologia, essa imagem, ela pode ser interpretada de várias formas, como por exemplo, Narciso era belo, a flor também é bela, só que essa flor ela não tem mais, digamos, aquele resquício negativo do orgulho, e ela se torna uma coisa em função de servir para uma causa maior. Ela está agora na natureza, servindo a própria natureza com aquela beleza que ela tinha. Mas isso só pôde ocorrer, esse descobrimento, essa beleza poder florir e produzir um fruto que serve não só para si próprio, mas para a humanidade, com um propósito maior, quando Narciso conseguiu se enxergar, descobrir o que tinha dentro dele, né? E muito do que a gente precisa fazer na questão da consciência, quando a gente vai adquirindo mais maturidade, a gente vai conseguindo conhecer as sombras que estão dentro de nós, a gente vai conseguindo conhecer a nossa divindade que está no self, a gente vai conseguindo conhecer um pouco mais do que está submerso, do nosso inconsciente. E a gente vai trazendo esses potenciais para o nível da consciência. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue produzir esses frutos, consegue florir essa potencialidade bela que está dentro de cada um de nós, né? Então, na verdade, quando a gente volta para o livro dos Espíritos, eu gosto muito dessas duas questões, porque eu acho que essas duas questões elas revelam quase que como um segredo das principais leis e como você deve agir. Então, assim, tudo está fadado à evolução. O nosso próprio propósito na vida é a evolução. E como que a gente consegue adquirir a evolução? Através da busca do conhecimento de nós mesmos. Através do conhecimento do self. Da gente conseguir conhecer quem nós somos de verdade. Conhecer as nossas sombras, conseguir... Porque até um dos estudos que a gente estava aqui, a gente falou um pouquinho dessa questão da sombra, né? Que muitas vezes as pessoas veem os pontos, digamos, a melhorar, os pontos negativos, como uma coisa que deve ser reprimida. E se você reprime algo, você acaba fortalecendo aquele algo. Foi o que a gente falou em relação à sombra. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acolher esse sentimento. Então, quando vem essa sombra, por exemplo, pode ser um impulso negativo, pode ser uma raiva, pode ser alguma coisa que a gente não gosta em nós. Então, a gente não pode reprimir, como negar que existe. A gente aumenta a força para ela. Mas se a gente acolher no sentido de vamos entender o que é esse sentimento, o que é essa força, a gente começa, como o Vande falou no estudo dele, a gente começa a jogar racionalidade em cima daquilo. A gente começa a analisar não só como um lado instintivo, como um reflexo impulsivo, a gente começa a colocar a razão. E aí com a razão você consegue entender, olhar, e aí esse sentimento vai perdendo força, essa negatividade, ela vai deixando de fazer sentido. Você entende que não leva a lugar nenhum aquilo. Então, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai interagindo com a nossa sombra, acolhendo a nossa sombra, conforme a gente vai tendo essas questões instintivas do self, dessa divindade que está no self, a gente vai ampliando a nossa consciência. E aí a gente vai conseguindo trazer isso para a tona, para a realidade e agindo com mais propriedade, né? Com mais assertividade nas questões. Tudo bem, gente? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando muito.
Ah, não sei, acho que uma coisa que sempre me pega nesses temas, assim, são coisas muito tocantes, na verdade. Você se conhecer, você ir a fundo, né? E falar desses mecanismos de defesa, negação, tudo. Me tocou muito quando alguém só citou um e eu percebi o que eu fazia. Isso fez muito sentido pra mim, porque sempre que eu tenho um problema eu faço essa mesma coisa. Esse mesmo mecanismo é ele sempre que atua, assim. Então, é complicado a gente falar de como mudar, né? Porque parece muito fácil a gente falar, mas são coisas que estão muito arraigadas na gente, que pelo menos eu tenho muita dificuldade em mudar certas coisas, assim. Então, não sei, às vezes eu acho que a gente fala muito de forma íntima e tal, mas de processos efetivos de como fazer isso é complicado. Não sei, só um desabafo, assim, não precisa responder isso não, mas... Não, eu concordo. Na verdade, do meu ponto de vista, a nossa maior dificuldade, acho que, enquanto seres humanos encarnados, é justamente muitas vezes é questão da sabedoria que a gente falou. A gente conhece muito ainda, mas a gente tem pouca sabedoria no sentido de conseguir colocar isso efetivamente em prática, né? Às vezes a fórmula é fácil. É simples, na verdade, não que ela seja fácil, ela é simples. Porque se a gente volta lá, por exemplo, para Jesus, a regra é bem simples, né? Se você pega a lei de ouro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, basicamente se você fizer isso, você já consegue uma grande evolução, praticamente quase tudo. A grande dificuldade é você conseguir sempre se colocar no lugar do outro, você sempre conseguir fazer ao outro somente o que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, a regra ela é simples. Agora, a grande questão da aplicação ela vem um exercício diário mesmo, né? E eu vejo assim, por exemplo, que dentro dessa questão do conhece a ti mesmo, é onde a gente tem, acho que é o grande segredo da questão. É a gente, foi o que você falou, uma vez que você já identificou esse ponto em você, toda vez que acontece alguma coisa, eu tenho determinado comportamento, você trouxe para a sua consciência. Quando você trouxe para a sua consciência, fica um pouco mais fácil, pelo menos você já sabe que existe. Sim. Quando vai acontecer alguma coisa, você já consegue se policiar para você não fazer. Mas se você não tivesse conhecido, feito esse exercício de ir para dentro, conhecer quais são os pontos, qual é a minha sombra, você não iria conseguir tentar até. Não, é engraçado isso também da importância do estudo, né? A gente fala, putz, como que vai ajudar também, né? Mas o estudo ajuda muito, porque se eu não soubesse disso, eu acho que eu teria muito mais tempo demorado muito mais para identificar isso. Então, quando o Fê fala, tem esse mecanismo de defesa e de deslocamento, que você desloca o problema, ignora que ele existe e continua. Eu falei, uau, eu faço isso, tipo, toda hora, assim. Olha, achei a resposta do problema, sabe? Então, que às vezes fica muito... Eu acho, né, que quando a gente vai falar, por exemplo, de mediunidade para as pessoas. É importante estudar. Mas, sei lá, a pessoa tá com um problema ali, entendeu? Com a batata assando, tipo, eu vou estudar pra quê? Mas aí você percebe, né? A importância da compreensão, da luz do conhecimento no problema mesmo. E eu acho que a dificuldade de você mostrar para as pessoas uma fórmula de fazer isso, tipo, mas a gente tentar explicar, tipo, eu faço assim, é porque cada pessoa é de uma forma tão diferente que a gente não consegue falar assim, olha, gente, faça assim, que assim você vai se conhecer. Tipo, não dá, sabe? Então, o que as pessoas conseguem falar é só, tipo, olha essas atitudes, não sei o quê, daquele negócio de Santo Agostinho que todo mundo fala, que é um jeito da gente parar na sua casa todo dia, assim, né? Antes de dormir, 10 defesas durante o dia. Isso, Que é bem doloroso também se fazer isso, né? Tipo, e aí eu acho que quando você faz isso, você consegue entender como você vai reagir a essas coisas.
Porque se você consegue perceber pelo menos como são as suas atitudes e como você reage às coisas naturalmente durante o seu dia, eu acho que fica mais fácil de você saber como você contra-reagir também a essas atitudes. Então eu acho que cada um consegue, a partir de, você faz isso e a partir disso cada um molda o seu caminho, tá ligado? Porque não tem como, né? A gente vem de um lugar, todo mundo vem de um lugar, todo mundo vai pro outro, não tem um caminho, mas o caminho que cada um vai fazer é totalmente diferente. Sim. Então. É porque a gente tem coisas diferentes para aprender, né? Então, assim, tem pessoas que precisam de determinada situação para conseguir aprender, outras pessoas estão num outro estágio precisando de outras coisas para aprender. E aí, cada um vai ter as situações que precisa para conseguir aprender. Né? Cada um vai ter um momento para aprender. A gente aprender essas coisas, só que o momento que a gente vai aprender essas coisas são totalmente diferentes. Sim, sim. E aí, nesse ponto que a Ká comentou, me recorda agora a questão de um livro muito bacana, acho que eu já comentei com vocês, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Já ouviu falar desse livro? Não. Do Stephen Covey. É um livro que ele está como sempre um best-seller, você vai na Saraiva, qualquer livraria, ele está sempre como os mais vendidos. E um livro muito, muito bacana, o Stephen Covey, ele desencarnou recentemente, ele é mórmon, né? E ele fez todo um estudo de psicologia, então tem toda uma formação de psicologia, mas ele tem não só psicologia pura e simplesmente ciência, mas ele tem também um pouco dessa visão mais espiritualista que ele traz para a psicologia. E aí no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o que ele traz são hábitos, como que você adquire um hábito, e tanto para a questão de relacionamento, relações humanas, quanto para questões de produtividade, por exemplo, empresa, produtividade na sua vida pessoal. Então, o que ele fala, por exemplo, da questão de um hábito? Nós temos hábitos desde sempre, né? Desde a nossa infância nós vamos adquirindo diversos hábitos e tendências que nós temos. Então, às vezes, uma coisa que você faz ao longo da sua vida inteira, sei lá, você tem mais de 20 anos, tem uma coisa que você já faz pela quase 20 anos, é difícil de você mudar inicialmente esse hábito, você tem uma tendência. Toda vez que alguém fala uma coisa, você reage de tal forma. Então, um exemplo que você pode assimilar é como se fosse um avião. Um avião, para ele levantar voo, ele precisa de um esforço enorme, de turbina, de um peso enorme. Então, ele vai fazer um esforço gigantesco para conseguir vencer essa barreira, né? Porém, quando ele conseguiu subir, ele está lá em cima, ele pode desligar a turbina, ele só vai planar. Então ele segue praticamente sem nenhum esforço. E os hábitos, eles são muito parecidos. Até uma coisa que o Pequeno fala bastante, quando ele descobriu essa sacada de Emmanuel, que é justamente, por exemplo, quando você fala assim, muitas pessoas dizem, você precisa, por exemplo, praticar a caridade, mas tem que ser uma coisa muito... tem que ser um sentimento nobre, não pode ser simplesmente fazer por fazer mecanicamente. E aí ele fala, que ele leu de Emmanuel, que na verdade, no começo, você até acaba sendo uma coisa mais mecânica, mas depois você vai tomando gosto por aquilo, você vai entendendo, você vai compreendendo e até aquilo se torna uma coisa natural. Aí se a gente voltar para aquele lance do hábito, é a mesma coisa. O hábito tem muito a ver com isso. Uma coisa que você repete há muito tempo, no começo é difícil de você mudar. Então às vezes no começo é meio que mecânico, você vai meio que forçar você a ter algumas ações que não seriam naturais suas, mas você sabe que é importante agir daquela forma. Mas conforme você vai repetindo várias vezes, aquilo se torna natural. Então eu vejo um pouco dessa forma, cara, do que a gente estava falando agora. Cara, aquilo que ela perguntou, né? Como que eu faço para mudar? Como que eu faço para... Qual que é o caminho? Acho que o caminho seria, vamos precisar primeiro descobrir, conhecer a nós mesmos, e o outro é vencer esses hábitos. Que muitas vezes começa com uma coisa mecânica, primeiro, eu já sei que existe, e aí eu vou paulatinamente forçando essa mudança até que isso se torna natural. E como um avião que já está lá em cima, você não precisa mais fazer nenhum esforço. Eu acho que isso que essa questão do conhecimento, porque assim, eu acho que é natural do ser humano a gente tentar classificar para conseguir entender, sabe? A gente fala, existe, que nem você falou, existe processo de afastamento.
Deslocamento. Então, tipo, você fala, nossa, descobri que existe um deslocamento. Isso existe em mim? Sim ou não? Tipo, existe. Então, eu acho que quando a gente vai classificando, é tipo que nem, sei lá, signo, sabe? Tipo, a gente classifica as pessoas em alguns tipos, assim, os signos, e fala, pessoa assim tem essas características. Tipo, fica mais fácil a gente tentar compreender. Eu acho que quando a gente tenta compreender, quando a gente vai nesse caminho da compreensão, acho que e a partir disso é tipo experimentação, sabe? O que eu conheço é isso, aí o que eu preciso fazer pra mudar? Vou testando. Testa 20 vezes, não vai dar certo. Se não der certo, tudo é aprendizado. Tudo aprendizado. Errei, tudo bem, aprendi, pô, segue em frente. E porque muitas coisas, na verdade, até, eu não lembro onde eu estava ouvindo isso, eu vi uma coisa essa semana. Por exemplo, você não tem evolução quando você está numa colônia espiritual? Você tem evolução, sim. Você tem aprendizado, você vai estudar, você vai ter um monte de evolução em sentido de conhecimento. Mas onde você pega todo aquele conhecimento e você põe em prática, na vida é encarnado, né? Então, é muito do que você falou. Você precisa dessa experiência de você errar, de você vivenciar, para você conseguir aprender de fato aquilo que você, digamos, já sabia, mas você precisa da experiência para conseguir. Conforme nesse negócio da experiência, a gente estava tendo uma conversa sobre isso outro dia, né? De que a gente já está, quando a gente está no mundo espiritual, a gente já tem conhecimento muito acima do que a gente tem aqui. Conhecimento científico, conhecimento intelectual. Então, a gente não vem aqui para aprender matemática. Nossa matemática é ridícula perto do que a gente já conhece. A gente não vem aprender física, astronomia, a gente vem aprender o nosso lado moral. Que é o lado moral, a gente só aprende aqui. Lá a gente, porque lá todo mundo está no mesmo nível, todo mundo está na mesma vibe, tudo certinho. A gente não aprende nesse ambiente, né? Então a gente estava chegando nesse ponto. Por que a gente encarna? Porque a gente tem que conviver com as outras pessoas aqui. Aqui a gente evolui moralmente. Por isso que a evolução intelectual na Terra não tem valor. Porque a gente já veio de um lugar muito mais avançado. Será que não tem valor? Eu acho que não. Não sei. Porque pra mim, tipo, tudo bem, pode ser que tenha um valor menor do que essa evolução moral, mas acho que tem valor. Porque se você não tiver evolução intelectual aqui, porque a gente, eu acho que, não sei, acho que também como o Espiritismo traz essa questão da fé raciocinada, é uma coisa de você usar o seu lado intelectual para atingir o seu moral. Por mais que, tudo bem, a gente usa ele como instrumento, talvez isso faça com que ele seja menos importante. Tudo bem, mas senão eu acho que a gente tem meios para fazer a Terra avançar. A gente nunca vai chegar no conhecimento que a gente tem lá em cima, firmeza. Mas a gente precisa fazer que a Terra avance também no conhecimento intelectual mesmo. Porque eu acho que quanto mais a gente avança no lado intelectual, eu acho que fica mais fácil você atingir esse lado moral também. Não sei, não consigo ver como menos importante. Eu acho que a gente ajuda na evolução intelectual da Terra, mas não nossa. Tipo assim, um cientista nascer como um mendigo. Não. Sem ler, sem escrever. Tudo bem, mas é através da nossa evolução intelectual que algumas coisas são criadas, por exemplo. Qualquer coisa, você vai, sei lá, internet, sei lá. E será que a internet não é um meio para a evolução moral? Não é, com certeza. Os dois pontos eu acho que eles são complementares. Eu acho que é uma via de duas Acho que mãos, eles se assim, complementam, sabe? mas não pode ser o objetivo final da pessoa. Assim, Não, não pode ser. O que eu acho que o Vânia está querendo dizer é que, assim, na verdade, essa evolução intelectual a gente já tem. Antes da gente ver, a gente já tem. Só que a gente vai só relembrando isso que a gente já tem e a gente vai aplicando isso no progresso da humanidade, digamos assim, da Terra, e usando esse próprio conhecimento para a nossa própria evolução. Aí a gente pode até fazer é legal porque a gente pode até fazer um parênteses entre o ego e o self novamente. Então, assim, digamos, quando o self é esse lado mais espiritual, que é quando a gente está desencarnado, a gente tem esse conhecimento mais espiritual. Só que o ego é a necessidade carnal, a necessidade desse momento aqui. Eu preciso deste corpo, eu preciso desse veículo para eu conseguir expressar esse sentimento mais nobre, mais divino que está no self. Então,
se eu não tenho esse ego, se eu não estruturo muito bem esse ego, que seria essa questão do conhecimento, essa potencialidade divina que está no meu self. Então, na verdade, eles são muito complementares. E eu só queria pegar um gancho, uma coisa que eu falei no comecinho do estudo, que tem muito a ver com essa questão que você falou de quanto encarnados, hoje ainda a gente tem, por exemplo, por que a gente encarna, por que eu tenho por que eu passo pelas dificuldades, né? A gente tem ainda muito arraigado, talvez até da questão da nossa história católica, né? Nós somos originalmente católicos, né? Na história, a gente tem muita questão da punição, né? Muito punitivo, porque você fez isso, agora você vai ser castigado, você vai para o inferno, e no Espiritismo você derrubar, você vai para o umbral, né? E na verdade, se a gente consegue olhar a vida como justamente, por que eu encarno? Ele é uma grande oportunidade a vida, né? Eu vi deixa eu dar uma adendo. Nesse estudo que eu fiz, eu vi uma definição muito interessante. Você falou daquela lei que Jesus deixou, né? Amar o Deus todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu vi num livro uma definição que eu fiquei assim chocado, assim. Porque eu sempre vi assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o que será isso? Será que Deus deu complexo de... Ele não precisa que eu ame, ele é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu nunca entendi isso. Você já entendeu isso? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Nossa, nunca tinha parado pra pensar. Você pensou nisso, né? É a lei maior, mas ninguém nunca parou. Mas o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Eu fiquei assim, você precisa que eu ame ele, Deus, né? Se ele precisasse que eu amasse ele tá com ele que dá complexo de alter ego, de complexo de orgulhoso. Você acha que Deus precisa que eu ame? Não, eu sou um cocôzinho lá embaixo para ele, não me interessa para ele. Se eu não existisse, para ele não faz diferença, ele seria Deus, certo? Se eu amo ele ou não. Aí esse livro fala um negócio legal, quando Jesus disse assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo para amar o seu Deus. Ele fala que vocês são, entendeu? Ele fala, vocês sois Deus. Essa divindade que tem em você. Então, a primeira regra, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar você, o seu Deus que está aqui dentro. Você entendeu como está profundo? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar você, se conhecer, quem é o ego, ser self. Esse é o seu objetivo. Entendeu? Agora que amar a Deus sobre todas as coisas. Como que você consegue fazer isso? Conhecer ti mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas não é amar a Ele, é amar você. Deus que dá em você. Se conhecer, se chegar no self. Segundo ponto, mas como eu faço isso? Amando ao próximo como você mesmo. Somente através da interação com o outro que eu consigo me melhorar e chegar no self. Ponto. Essa é a regra. Legal, né? Ai, gente, eu sei que vocês estão mudando a minha vida. Você entendeu como a profundidade dessas palavras de Jesus é tão profunda? Eu disse isso. Vocês gostaram? É muito bonito. Gostei, Né? a gente vai passar por uma Eu ia falar isso no meu estudo aquele dia e não consegui. Eu fiquei meio aqui assim, angustiado. Eu falei, eu preciso passar isso para eles em algum momento, né? Legal. Depois, quando tiver mais gente para todo mundo, eu vou falar isso, porque porque muda muito a minha... Sim. Você nunca mais vai ver essa regra. Onde você viu? No livro do Sentimento, a Força de um Espírito. Da Joana. Não, é um livro que me emprestou que deu origem ao temário. Mas você não onde que é? Não lembro o nome. A Tati está comigo, mas é fininho, muito bonito esse livro. E aí dessa mesma regra, às vezes a gente confunde um pouco. A gente pensa assim, não fazer ao outro que você não quer que seja feito com você ou por você. Na verdade não é o não fazer, porque o não fazer é a inação. Se eu não faço o quê? Não faço, mas também não faço nada, eu fico inativo. É o fazer. Faça ao outro, no agir, no movimento. Faça ao outro o que você quer que faça por você. Então isso também dá uma diferença. Isso encaixa na encarnação. Eu só consigo me melhorar encarnado. Sim. E aí só voltando para o gancho anterior da questão
da questão da punição, muitas vezes a gente vê esse acontecimento, você fica até frustrado, fala assim, poxa, por que isso está acontecendo comigo, né? Porque tem esse lance punitivo, mas se a gente enxerga a vida como uma oportunidade de mudar, de aprender, e é a única, somente encarnado você vai ter a oportunidade de errar, de você experienciar, de você viver, aí você muda até um pouco aquele conceito que a gente vê e às vezes a gente não entende muito bem. Indo nessa linha que você falou, às vezes você vê um conceito e na verdade eu cheguei a essa conclusão. Quando a gente fala assim, a felicidade não é deste mundo. Sempre me incomodou muito essa frase, porque eu nunca achei isso. A felicidade é como se a gente estivesse jogando para frente. A felicidade é quando eu não estiver aqui. E na verdade, quando a gente fala felicidade no sentido material, ela não é aqui. Mas quando você pensa, por exemplo, o que vem a ser a felicidade, como que eu encontro essa felicidade? Se você entender a felicidade como a plenitude, o sentimento de estou servindo a Deus, eu estou cumprindo o meu objetivo de vida, eu estou me descobrindo, amando Deus que está em mim, então, por mais que venham as dificuldades, voltando à questão da penitência, eu vou enxergar essas dificuldades da vida como uma oportunidade de conseguir me descobrir, de amar esse Deus que está em mim, de amar o Deus que está no outro, e aí eu deixo de enxergar aquela dificuldade como algo punitivo e como uma oportunidade. Eu estou tendo uma oportunidade de experienciar isso, e eu enxergo a felicidade como o cumprimento desse dever, um cumprimento do conhecimento de mim mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu encontro a felicidade nisso, no cumprimento da vontade de Deus e não da minha vontade. Muitas vezes a minha vontade no momento é ter uma situação mais tranquila, mas a necessidade que eu tenho não é que seja tranquila, é que tenha dificuldades para conseguir aprender, para conseguir evoluir. Então eu passo a enxergar isso como uma oportunidade. Eu encontro a felicidade, não material, mas a felicidade no sentimento do dever cumprido, no sentimento de estar seguindo a Deus, seguindo a vontade de Deus. Coisa muito isso. Deus, não precisa de uma forma mais fácil. Uma outra coisa também em relação à palavra, né? A força da palavra é muito forte. E aí, nessa mesma questão do divino que está em nós, muitas vezes no Espiritismo a gente fala, nós somos imperfeitos e vamos caminhar para a perfeição. Só que toda vez que a gente coloca a palavra imperfeito, ela tem um peso muitas vezes negativo para a maioria das pessoas. Na verdade, se a gente olhar como nós já temos um potencial divino que está dentro de nós, nós temos todo o aparato para a perfeição. Ela já está aqui dentro de nós, nós não temos que buscar algo que está fora. A perfeição já está aqui dentro, é o Deus que está em nós. O que a gente precisa fazer só? Descobrir a nós mesmos, descobrir essa divindade que está dentro de nós, fazer essa divindade florescer para a nossa consciência. E aí, então o que é essa? Como é que nós somos imperfeitos? Nós estamos apenas aprendendo a externalizar essa perfeição que já está dentro de nós. Então, só que você fala, nós somos imperfeitos, dá uma conotação negativa, né? Então nós estamos num processo de aprendizado, nós já temos todo o potencial da perfeição, nós estamos apenas externalizando, descobrindo como externalizar esse divino já. Se você diz que você é imperfeito, você está dizendo que Deus cria coisas imperfeitas. Exato. Só como que algo perfeito cria algo imperfeito, né? Incompleto ainda. Isso, incompleto seria uma coisa mais... Porque assim, você ainda não... Porque e aí entra até no último conceito, que seria o conceito da individuação, que a gente vai ver lá no final. O que é individuação? É eu conseguir harmonizar todos esses níveis, essa estrutura psicológica, de forma que eu consiga entender o meu self como um todo. O self, ele é o centro da estrutura psicológica, mas ele é também todo o meu ser. Todo o meu ser é o meu self. A partir do momento que eu consigo harmonizar tudo isso, eu consigo realmente estar completo, estar perfeito.
Eu consigo ter uma representatividade real do meu self. Seria o estado da individuação, que é chamado na psicologia. Nós, dentro da doutrina de espírita, entendemos como perfeição, né? Atingir a individuação. Legal, né, gente? Bacana. Bom, é isso aí. Will, já deu 5h30. Sim, vamos encerrar. Alguém se habilita... Mas assim, mas concluímos a ideia. Não, nós concluímos. Sim. Não, concluímos a ideia final mesmo. Justamente o ponto da conclusão era esse, essa questão da individuação, essa questão da perfeição, né? E aí que faz o link que, assim, tudo que a gente falou hoje, só para finalizar mesmo, ela está muito vinculada na lei da evolução, que é pergunta 540 do Livro dos Espíritos, e a forma de atingir a evolução está lá na pergunta 919, que é conhece-te a ti mesmo. Né? E é isso, gente. Gostei muito desse nosso estudo, de compartilhar esse conhecimento, né? Porque a gente, construindo esse conhecimento junto, a gente traz esses insights, essa experiência que você trouxe aí desse livro que você leu, as nossas próprias vivências que a Tã trouxe, o cara trouxe. Em cima disso a gente vai construindo esse conhecimento, né? Que na verdade, vem até um pouco disso daí, esse conhecimento na verdade ele vem dentro de nós. Muitas vezes o que a gente tenta fazer é buscar ele externo, mas quando a gente faz essa reflexão, a gente está voltando para dentro da nossa racionalidade e fazendo esse conhecimento nascer de dentro para fora, né? De fora para dentro, né? Questionando, né? Como a filosofia prega, né? A gente questionar esse conhecimento, buscar nossas respostas interiores, porque já está tudo dentro de nós, né? É isso, gente.